Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série em que estamos falando sobre casamento, sobre família, sobre sexualidade. E nesse vídeo agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante que muita gente não comenta nos vídeos que gravam, principalmente aqui para as plataformas digitais, mas também nem sempre comentam sobre isso nas suas palestras, que é sobre o solteirismo. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós, em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 8 e 9, o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem conter-se ou controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Então, na verdade, o Paulo, nesse capítulo 7 aos Coríntios, da sua primeira carta, ele vai trazer uma série de orientações sobre a questão dos nossos comportamentos, das nossas decisões, no que se relaciona à parte de permanecer solteiro, estar casado, a parte sexual e daí por diante, inclusive as responsabilidades nesse aspecto matrimonial. É muito importante que nós entendamos que o Paulo vai nos dar essa série de orientações, evidentemente por conta da sua experiência e por revelação divina. Ele sabia realmente, a despeito de não ser um psicólogo formado como muitos hoje, mas o Paulo entendia de psique humana, ele sabia quais eram as formas como as pessoas entendiam a sua vida e, portanto, como elas viviam a sua vida. E aí ele vem, então, trazer um norte para que elas pudessem ter decisões mais acertadas nesse sentido daquilo que Deus deixou para nós como orientação, para o nosso bem, inclusive. Então, na verdade, quando Paulo fala sobre solteirismo, ou seja, a condição de permanecer solteiro, ele está dizendo que, na verdade, não é uma obrigação de todo mundo se casar. Entretanto, ele vai dizer para nós que, a despeito de não ser obrigação casar, o solteiro não pode viver uma vida devassa. Então, na verdade, ele diz aqui nesse texto que lemos que aqueles que conseguem se controlar, ele está falando justamente, em especial, no aspecto sexual, permaneçam solteiros, se essa é a sua vontade, sem problema nenhum. Mas se essas pessoas têm desejos recorrentes e não conseguem se controlar, para que elas não cometam determinados pecados, o ideal seria realmente encontrar uma pessoa bacana e vir a começar o relacionamento de uma família através do casamento. Quando a pessoa resolve por ficar solteira, ela tem evidentemente que dedicar-se mais ao Senhor. Mais à frente nessa carta, também de Paulo aos Coríntios capítulo 7, lá no versículo 32 a 34, ele vai dizer assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como há de agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no seu corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. O que o Paulo está falando aqui? Justamente sobre as responsabilidades que as pessoas adquirem uma vez que elas se casam. Então ele está dizendo que a pessoa solteira tem muito mais liberdade para se dedicar mais às coisas de Deus, mas a pessoa casada acaba tendo que dedicar boa parte do seu tempo às coisas relacionadas a essa vivência mundana, e inclusive a essa convivência conjugal, para que um possa cuidar do outro. Então ele está dizendo que o casamento vai trazer contigo responsabilidades e, consequentemente, também vai trazer algumas preocupações. Isso é notório, porque nós vamos construir uma história juntos e nessa construção nós teremos, evidentemente, que tomar uma série de decisões, nós vamos ter que mudar alguns comportamentos, nós vamos ter, às vezes, até que mudar um pouco a nossa cosmovisão, não é? A forma como nós vemos a vida e o mundo. Então, na verdade, por conta de vivermos ou estarmos num mundo de muita liberdade, como eu disse em vídeo anterior, nos leva, quem sabe, até a libertinagem quando nós não vigiamos, nós precisamos então tomar bastante cuidado, porque infelizmente as pessoas estão sendo corrompidas de uma forma muito rápida e severamente destruídas na questão dos seus conceitos e valores, justamente por conta desses padrões que estão sendo criados, que estão completamente fora da palavra de Deus, o que na verdade vem ser uma tentativa permanente de desconstrução do projeto de Deus. As pessoas querem desconstruir aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Entretanto, o padrão de Deus, evidentemente a forma de Deus, não é essa forma do mundo, não é essa forma mundana de viver a vida, mas a forma de Deus é aquela que está na sua palavra. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar conhecimento dessa palavra para que nós possamos tomar as melhores decisões. Portanto, seja na condição de casado, seja na condição de solteiro ou solteira,
todos temos que tomar a decisão de servir ao Senhor com o melhor daquilo que somos. Mas, repito, é claro que a condição de solteiro faz com que a pessoa tenha mais tempo e disposição para o Senhor, enquanto aquele que é casado e casada acaba tendo que dividir atenções, e isso também faz parte do nosso cotidiano, faz parte da vida, e a gente tem que saber lidar com todas essas questões, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo vídeo.